Evangelho de Lucas, capítulo 5. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pelas tuas purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que um homem transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homens, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: Que arrazoais em vossos corações?
Qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comes e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Questão sobre o jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem oração, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejum os cílios das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém deita um pedaço de pano, nem um pedaço de uma roupa nova para um cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambas juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho.